Irmãos, bom dia. Deus abençoe a nossa vida. Eu quero nessa manhã agradecer à igreja as orações, as intercessões em meu favor, em favor da minha família, de minhas filhas Lara, Ellen e da minha esposa Sônia também. Agradecer ao pastor também, que incansavelmente esteve conosco. Foram momentos de muito aprendizado, 4 dias e meio no UTI, mas Deus nos deu o privilégio. Mais uma vez a misericórdia dele nos alcançou, para estarmos aqui com os irmãos e irmãs nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero em particular agradecer muito a minha esposa, porque ela tirou forças para poder suportar o marido e ver o marido ali naquela situação repentina, mas que Deus abençoe minha esposa. Foi um momento de aprendizado em família também. Obrigado. Irmãos, uma manhã de bênção, manhã de graça, de misericórdia. E a gente vai aqui falar um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Na verdade, um tema difícil. Falar sobre o Espírito Santo é um momento de que a gente fala externamente, mas avalia muito o que ele tem feito na nossa vida. E eu não preparei um final para a mensagem no dia de hoje. Dificilmente isso acontece. Mas deixa o Espírito Santo agir, que a gente vai encerrar da melhor maneira possível. Mas enquanto eu estava pensando num texto, enquanto eu estava avaliando as possibilidades, eu lembrei da minha avó, Dona Maria José de Jesus Oliveira, a mãe da minha mãe. Vovó era iletrada, uma pessoa que não tinha recursos didáticos nenhum, a popular analfabeta. Vovó não sabia fazer nada de escrita, nem ler. O meu pai, que era genro dela, brincava com ela, dizendo que ela só conseguia fazer um O quando sentava na areia da praia, e mesmo assim ainda deixava torto quando levantava. Então minha avó completamente sem possibilidade de escrita. Minha avó era daquelas pessoas que quando a gente sentava na mesa, 5 filhos, né, da minha mãe, 5 netos dela, quando sentávamos à mesa, aí ela fazia aquelas orações demoradas, que a comida chegava a esfriar. Algo em particular, que 5 filhos, e meu irmão aproveitava a oportunidade da demora, e ali catava as coisas dos nossos pratos, e colocava no prato dele. E depois ele dizia que não era ele, mas acabou que toda suja falava, não foi eu não, né? Coisas particulares de vida em família. Mas minha avó sempre dizia para a gente, meus netos, eu quero pedir um negócio para Deus, eu não gostaria de viver para ver o final dos tempos. Eu não gostaria de estar em vida presenciando o final dos tempos. E aquilo é uma coisa muito curiosa, porque o que a vovó queria dizer com isso? Viver final dos tempos. A minha avó, apesar de não ser uma pessoa que tinha uma cultura de leitura, porque ela não sabia ler, não sabia escrever, mas ela sempre recitava versículos bíblicos para a gente. Ela sempre juntava a gente em cultos, os filhos, os netos, os familiares, e ela recitava versículos bíblicos. E eu achava muito bonito isso dela, porque ela não tinha conhecimento de leitura, didática, mas ela tinha um conhecimento espiritual, daquilo que o Senhor colocou na vida dela. E eu aprendi muito com isso, porque como os dons na igreja são diversos, e o Espírito Santo vai trabalhando, a minha avó não tinha o dom da leitura e o dom da interpretação, que são 2 coisas diferentes, irmãos. Você pode ler e pode não entender, só entende pelo Espírito Santo de Deus. A vovó não tinha essa condição sobre ela, mas ela, pela ausência de um dom, superabundou um outro dom na vida dela, que foi o entendimento da palavra no seu coração. Na mente dela, ela colocava nas caixinhas dela ali os versículos bíblicos, e ela os memorizava e os citava na íntegra, textos longos, e ela fazia referência ao versículo, em que situação estava. De modo em que, irmãos, o Espírito Santo ele vai agindo na vida das pessoas de forma muito livre, na minha vida, na sua vida, e na vida daqueles que estão ao nosso redor. O Espírito Santo trabalha, mesmo quando nós não estamos em condições de perceber, o Espírito Santo do Senhor, ele vai trabalhando. E eu queria orar nesta manhã, para que esse mesmo Espírito trabalhasse na nossa vida, no nosso coração, nos dando entendimento, vida com o Senhor, e que naquilo que nos falta, o Espírito Santo ele possa completar, para que a nossa vida seja uma vida realmente baseada nos princípios do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã. Quero te agradecer por estar aqui, pela saúde, pela vida e pela oportunidade. E neste momento, em
falando sobre o Espírito Santo do Senhor. Eu quero clamar ao Senhor para que traga paz ao nosso coração, que o Senhor direcione a nossa vida nesta manhã. Já passamos por muitos aprendizados e esse é mais um. E que o Teu Espírito Santo fale em nosso favor. Que o Teu Espírito Santo direcione a Tua igreja, nos dê clareza e entendimento. Eu oro ao Senhor porque o Senhor é bondoso, é misericordioso e nos tem dado oportunidades. Por isso, eu oro ao Senhor para que nesta manhã o Teu Espírito fique à vontade em nosso meio, nos fazendo entender a Tua vontade, nos enriqueça com a Tua presença e que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? A minha avó, pela expressão dela, que não queria viver o final dos tempos, ela já entendia que ela vivia tempos difíceis. Naquela época, na época dela, ela tinha a sensação de que vivia tempos difíceis. E a minha mãe, que era uma geração posterior a ela, também viveu tempos difíceis e vive tempos difíceis, que a minha mãe está viva, vive tempos difíceis. Eu, que sou uma geração depois da minha mãe, também imagino estar vivendo tempos difíceis. As coisas não estão fáceis. Existe uma falta de amor, uma falta de longanimidade, uma falta de perseverança, uma falta de insistência. Desistimos facilmente das coisas, uma ausência de diálogo aberto, um diálogo claro e objetivo. A gente fala as coisas pela metade, pela velocidade do dia a dia. E as gerações que estamos cultuando, que estamos cultivando, as gerações futuras, que são os nossos filhos, são os seus netos, essas gerações também falarão a mesma coisa, que estarão vivendo tempos difíceis. Cada um vive seu tempo difícil, no seu modo de viver, no seu tempo de vida, e naquele instante, para todos nós, são tempos difíceis. Agora, quanto mais a igreja se aproxima da vinda do Senhor Jesus, os tempos ficarão mais difíceis, porque muita coisa mudará. E a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. Isso vai impactar a vida da igreja, já tem impactado, porque a igreja tem perdido a noção do que o Espírito Santo do Senhor faz, passeando, caminhando sobre a vida da igreja. E por falar em tempos difíceis, 2 Coríntios 3, de 5 a 6, eu não passei os textos, pessoal não, tá, irmãos? A gente está falando devagarzinho, o pessoal vai achando os textos ali. 2 Coríntios 3, versículos 5 a 6, ele diz lá no finalzinho que a letra mata, é o próximo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Minha avó não tinha o entendimento da letra, da palavra, da escrita, não sabia o que era aquilo ali no papel, mas ela entendia que o Espírito Santo vivificava a vida dela através daquilo que ela mais gostava, que era recitar os salmos e textos bíblicos. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O versículo anterior, ele diz que não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus. O que isso quer dizer? Que enquanto pensarmos, imaginarmos e vivermos uma suficiência que vem de Deus, está tudo em paz. A partir do momento que a gente toma a rédea da situação e tenta coordenar a vida, fazer com que a nossa palavra seja a palavra final, seja que o meu pensamento seja o pensamento verdadeiro, a gente vai entrar em catástrofe. E o mundo jaz no maligno, porque a palavra de cada um tem que ser a palavra verdadeira. E eu trago o exemplo, por exemplo, da própria Rússia. A Rússia em guerra contra a Ucrânia, porque a Ucrânia quis fazer um tratado, uma condição que favorecesse o seu país, em termos de compartilhamento, e aí a Rússia não gostou, e achou por bem, então, guerrear a Ucrânia. Eu não estou citando aqui quem está certo e quem está errado, porque a guerra é guerra, tem matado muita gente inocente. Mas, se nós perguntarmos para o governo, para o presidente da Rússia, ele vai falar que ele está com a razão, e ele vai tentar nos insistir para que nós pensemos que ele está com a razão. Mas quando nós também nos voltamos para o presidente da Ucrânia, ele vai tentar nos explicar, tentar nos convencer que ele está com a razão.
Veja bem que eu não estou me relacionando com a guerra é errada, pessoas inocentes estão morrendo. Eu estou dizendo com a questão lógica, quem é que está com a razão? Lá no cerne da situação, lá no começo de tudo, quem é que está com a razão? O presidente da Ucrânia ou o presidente da Rússia? Porque para os dois têm verdades absolutas. Os dois estão vivendo um momento de verdades. Então, um fica com a sua verdade, guerreando contra o outro. Porque para mim e para você, as nossas verdades são verdades absolutas, até que se prove o contrário. Mas nós temos pensamentos diferentes, nós temos condições diferentes. Só que o que acontece é que esse Espírito de Deus dentro da igreja vivifica a vida da igreja. Porque a letra, ela mata. Aquilo que a gente acha que ele nos danifica, acaba contraindo algo ruim para o nosso coração e para a vida do outro. Mas quando a palavra diz que o Espírito vivifica, que nós não somos capazes de produzir algo de nós mesmos, isso quer dizer que a nossa vida, ela tem que estar completamente baseada nos princípios do Senhor. E é interessante que esse princípio, ele não pode ser forçado, porque lá em Zacarias 4:6, diz que não pela força e nem por poder, mas pelo meu Espírito. Irmãos, você quer ver um negócio ruim da letra? Eu falo muito sobre o WhatsApp na igreja, que a gente precisa ter cuidado com o que escreve. Lembra sempre disso, cuidado com o que você escreve. Eu vou falar um trocadilho com o perdão da palavra, a gente está num culto aqui na escola dominical, mas eu costumo dizer assim, que a gente escreve crocodilo e a pessoa entende cocô de grilo. Entende a diferença? Há uma distinção muito grande daquilo que você escreve, daquilo que você quer expressar, daquilo que você quer dizer realmente. Só que o outro, no estado de ânimo diferente, acaba lendo aquilo e tendo um certo entendimento diferente do que aquilo que você quis dizer. Ou até mesmo, você escreveu com palavras ali que você não quis dizer aquilo, mas deu-se a entender de que quis dizer. É um exemplo simples de que a palavra mata. Se a pessoa do outro lado não tiver um espírito, trazendo paz, calma, respira, dê paciência, questione, pergunte para a pessoa no particular o que ela quis dizer, a coisa cria uma catástrofe muito grande. Porque a única coisa que me dá liberdade com você é o Espírito Santo de Deus. Porque o resto vai nos matar. O resto vai te dar o direito de pensar que eu estou errado o tempo inteiro. E em contrapartida, vice-versa. A igreja é movida pelo Espírito Santo de Deus. Algo muito interessante que aconteceu com os discípulos, em Atos 19, foi que Paulo perguntou para eles, recebestes, 19:2, recebestes porventura o Espírito Santo? E os discípulos disseram, nunca ouvimos falar. Nós estamos no começo ali da separação dos discípulos. Então é perguntado para eles, recebestes porventura na sua conversão o Espírito Santo? E os discípulos disseram, não, nunca, nem ouvimos dizer. E Paulo então explica para eles que João os batizou com água, mas viria aqueles que os batizaria no Espírito Santo do Senhor. Irmãos, quantos de nós nos abstemos da presença do Espírito Santo de Deus, sem ter condições de saber quem é esse Espírito realmente e o que ele faz na nossa vida? Se você pegar os questionamentos que são feitos, as propostas que são feitas para você, todas são passíveis de questionamento. Inclusive, irmãos, se nós colocarmos um assunto em pauta na igreja, por mais simples que seja, dá um estardalhaço, dá um alvoroço tão grande. Por quê? Porque achamos que a nossa verdade ela tem que ser absoluta, ela tem que prevalecer. A minha palavra é que tem que ser a verdadeira. E na verdade isso causa um transtorno tão grande na vida da igreja, porque João 14, que é o texto que nós separamos ali para falar nesta manhã, e eu queria que os irmãos lessem comigo, vai dizer algo muito especial para a nossa vida. João 14, 17. Vamos ler todos juntos? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A Bíblia fala sobre o Espírito da verdade. Esse Espírito da verdade não é um Espírito que tem que provar
dele para ele que ele está certo em alguma coisa. Esse Espírito é um Espírito Santo. A verdade está nele. E quando ele fala que ele é o Espírito da verdade, não tem outra forma de nos apresentarmos ao Espírito Santo do Senhor, sem ser que ele é completamente verdadeiro, e a verdade se faz presente na vida dele, faz parte da sua natureza. Então esqueça tudo que você sabe sobre verdade. A sua verdade, a minha verdade, tem que ser uma verdade baseada no Espírito Santo de Deus. E a gente começa a pensar algumas coisas a respeito da vida, algumas atribuições, aquilo que a gente chama de verdade, e na verdade existe uma verdade única e absoluta, que somente o Espírito Santo do Senhor, ela pode nos apresentar. E o versículo diz que o mundo não pode receber, porque nem o conhece. Quem são os escolhidos do Senhor para receber o Espírito, e esse Espírito que é a verdade? Nós estamos falando da igreja do Senhor. Só que essa mesma igreja que tem falecido nos seus questionamentos, nas suas atribuições, com o seu eu de verdade, e sem dar oportunidade de ouvir a outra verdade, para que a união aqui dentro seja uma união que favoreça a todos. Então, quando nós não nos ajuntamos dentro da igreja para ter essa união vivificada no Espírito Santo do Senhor, essa mesma forma de agir é uma forma de agir lá fora. Então, nós absorvemos dentro da igreja determinadas culturas. Não é a cultura do Espírito Santo, é uma cultura minha, particular, sua particular, que acabamos, então, nos envolvemos em situações, em fatos, em atos, e que estamos distanciando, deixando distante o Espírito Santo do Senhor. E ele diz que ele é o Espírito da verdade, que ele guerreia contra a natureza do mundo. Então, eu e você, como cristãos, povo de Deus, precisamos ter os nossos pés bem alicerçados nesse Espírito e fugir da natureza pecaminosa do mundo, porque o Espírito Santo é Deus e Ele é Senhor. Então, quando ouvir alguma coisa, não se apresse em responder, não se apresse em irar. Do outro lado, tem uma pessoa que cultua a Deus da mesma forma que você, e nós precisamos interagir para que o mundo entenda que a igreja tem um espírito diferente daquele espírito pecaminoso que o mundo prega. E é interessante que lá no finalzinho do versículo, ele diz que vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Vós o conheceis. Quem é o Espírito Santo do Senhor? 2 Coríntios 3,16, o versículo 18, ele diz assim: quando, porém, algum se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando alguém é convertido, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E aqui ainda diz liberdade de expressão. Onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, conjunto, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que o texto quer dizer? Não há visão sem o Espírito Santo. Não há alegria sem o Espírito Santo. Não há paz sem o Espírito Santo. Não há liberdade sem Ele. E até mesmo liberdade entre irmãos. O que é essa liberdade entre irmãos? É eu, por algum motivo, errei, e algum irmão com toda a liberdade no Espírito Santo do Senhor chegar a mim, sem estardalhaço, sem contenda, sem briga, e orar comigo e me explicar situações. Liberdade no Senhor quer dizer que eu e você temos um acesso muito fácil uns para com os outros. Pelo menos deveria ser assim, porque a gente fica com receio de chegar ao outro. A gente chega meio pisando em ovos. Mas espiritualmente falando, esse acesso, irmãos, está liberado
para mim e para você. E o outro precisa entender desse acesso, porque é um acesso vindo do Espírito Santo do Senhor. A gente precisa ter esse nível de maturidade, para que o Senhor venha a falar no nosso coração. Efésios 4, de 3 a 4, vai dizer que esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tem que se esforçar para preservar a unidade. Porque é muito mais fácil ter contenda, né? Qualquer coisinha, não me toque. Olha, eu penso desse jeito, a minha palavra, que é verdade, acabou, não me toque. E aí o outro fica se retirando porque não pode chegar e falar as coisas, porque a igreja ela tem que ser uma igreja diferente, completamente transformada pelo Espírito do Senhor. O versículo ainda continua dizendo que há somente um corpo e um Espírito, que nós somos um. Como também foste chamados numa só esperança da nossa vocação. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Minha vovó fazia isso. Cantava, orava, cantava, orava, cantava, orava. Salmodiando ao Senhor do vosso coração. Sempre dando graças por tudo a Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O próprio Efésios 4, 29 ainda vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, que for exclusiva para a edificação. E conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Cuidado com o que a gente pronuncia, cuidado com o que a gente escreve. Pense muito antes de colocar alguma coisa na escrita. Repense aquilo algumas vezes, depois você coloca. Mas faça primeiro uma prévia daquilo que está sendo escrito, daquilo que está sendo falado, para que a gente não entre num colapso para com outro irmão. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a palavra que tem que sair da sua boca, a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E o versículo continua dizendo: não entristeçais o Espírito de Deus, nos quais fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A igreja precisa manter a calma, respirar fundo. Eu preciso entender primeiro algumas situações, antes de escrever algo, de falar algo, ou de tomar atitude em relação a alguma coisa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, mas a única verdade que nos une no Senhor é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele nos traz uma verdade única. E mesmo que tenhamos pensamentos diferentes, formatos diferentes, para Deus, nós precisamos e devemos ser uma pessoa só. Ter unidade em todas as nossas atitudes. Porque o mundo lá fora, ele está observando o comportamento da igreja. É interessante que eu estava, no dia 2 da primeira parte das eleições, eu estava assistindo a emissora de TV que estava passando todos os municípios capixabas. As outras emissoras estavam falando em torno de Brasil, mas essa emissora especificamente, ela entrou no ar, essa entrevista, 5h30 da tarde, foi parar, já era 9 da noite. Ficou 4, 5 horas ali no ar, até que as eleições pudessem ser todas esgotadas aqui no estado. Depois ainda fizeram alguns comentários. Um cientista político, ele disse que nos próximos 10 anos, ou seja, em 2032, nós estamos em 2022, em 2032, a ciência já tem pesquisada, ela já tem documentada através de pesquisa em suas mãos,
o perfil do próximo crente dos próximos 10 anos, da próxima década. E eu achei aquilo muito interessante, porque ele citou o perfil dos futuros evangélicos que haverão de ocupar os assentos nas cadeiras das igrejas. E eu não posso falar aqui, porque eu achei grosseiro e estranho o perfil dos crentes que virão à igreja. Depois eu posso falar em particular com os irmãos, porque a nível de gravação fica ruim. Mas é um perfil completamente diferente do perfil vivido e dito pela palavra do Senhor. E eu quero dizer, irmãos, que a ciência, nesse ponto, nesse comentário, até infeliz, está completamente errada com relação ao futuro daqueles que amam ao Senhor, que estarão dentro das igrejas escutando ao Senhor. Porque eu estou educando a minha filha para que ela seja uma serva do Senhor. Ele disse que as pessoas, por ausência de trabalho nos campos, que está se esgotando, então nas periferias dos municípios, dos estados, principalmente aqueles mais afastados, essas pessoas, elas chegarão aos grandes centros e elas ocuparão os lugares dos membros das igrejas, ou ocuparão novos lugares dentro das igrejas. Mas essas pessoas, elas não vêm atrás da igreja, atrás do Deus vivo. Elas vêm atrás de benefícios, vêm atrás de coisas que possam lhe agradar, porque lá estão com necessidades, e quando virem para cá nos próximos 10 anos, ele está falando da grande vitória, quando se chegarem à grande vitória, se filiarão a algumas igrejas, para que essas igrejas, através delas, eles tenham algum tipo de benefícios. Irmãos, a pessoa para estar na igreja, ela não vem por benefício, ela vem pela graça de Deus. E se alguém vem por benefício, ele fica por pouco tempo, porque aqui é um lugar de batalha, um lugar de luta. A pessoa não tem estrutura para isso. Quem vem atrás de benefícios não fica na igreja. Aqui é um lugar de assídua oração, de invocação a Deus, de culto a Deus. E as pessoas que se chegarem a esse ponto não conseguirão ficar na igreja. A ciência ela está completamente errada. Quem serão os futuros crentes que virão para os grandes centros da grande vitória? Tudo bem, um perdido outro aí pode acontecer, mas em massa, como ele diz que vai acontecer, não vai acontecer não, porque o Espírito Santo de Deus não vai deixar, porque é o Espírito Santo que vai filtrando aqueles que permitem em que ele chegue aos corações. E é interessante que Mateus 5,37, ele vai dizer que as pessoas que estão dentro da igreja, o perfil delas é um perfil de palavra que é sim, sim e não, não. E o que passar daquilo vem do maligno. As pessoas precisam ter entendimento disso. Mateus 5,37 fala isso. Esse entendimento faz com que eu e você sejamos verdadeiros naquilo que estamos falando e estejamos vivendo. A gente não pode fazer a igreja como um sistema de troca. Estou na igreja porque algo eu preciso. Não. Estamos na igreja para cultuar. Nós temos esse entendimento. Só que precisamos também preparar a igreja para que essa verdade seja a verdade absoluta nos dias que virão. Porque serão dias de muita batalha, inclusive pela ciência. A ciência não conhece o culto dentro da igreja, a ciência não conhece aquilo que estamos vivendo. Mas eu respeito a posição deles com relação às pesquisas, mas isso dificilmente vai acontecer porque o Espírito Santo, ele continua agindo na vida da igreja. Fala, Magali.
Eu não entendi, minha irmã. Você quer que eu fale sobre o Espírito Santo de Deus? Ah. Magali, muitos têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e não dão ouvidos. Quantos já passaram pela igreja, hoje não estão na igreja? Eu digo, muitas pessoas, eu estou na igreja há 20 anos. E quantos desses aqui passaram por aqui, hoje não estão na igreja? Nós temos a oportunidade de deixar o Espírito Santo muito à vontade no meio da gente. Foram chamados para estar conosco, cultuando a Deus. Mas por opção não estão hoje na igreja. A Bíblia ela é muito clara, dizendo que quando nós cultuamos a Deus, quando nós damos espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida, coisas novas acontecem, coisas tremendas, o Espírito Santo trabalha. Então essas pessoas estão perdendo a oportunidade de deixar o Espírito Santo agir. E Deus pode agir com misericórdia, igual você falou, que Deus nos ama em algum momento resgatar, Deus pode fazer isso. Mas olha o tempo perdido, olha o tempo que a família está sofrendo, olha o tempo de distância. As coisas poderiam ser diferentes, porque nós que estamos na igreja passamos por tribulações. Só que nós temos um sustento que é o Senhor. E aqueles que estão lá fora perdem essa base do sustento e se desesperam. Né? A gente atende no consultório pessoas das mais variadas possíveis, com pensamentos que não poderiam existir. Mas as pessoas pensam pelo abandono da graça de Deus. Então nós somos chamados. E nós não somos diferentes ou temos que nos elogiar propriamente dito, porque estamos aqui. A gente tem que orar para que Deus haja com misericórdia sobre a vida deles. Nós somos chamados e estamos aqui operando para que o Senhor haja com misericórdia sobre a nossa vida. Quando a gente tem dons, por exemplo, que aqueles dons são encostados, aqueles dons não são colocados em prática, isso é um grande perigo para a vida da igreja. Porque a gente precisa colocar os dons em prática. A igreja se movimenta através dos dons espirituais. E aquelas pessoas que não têm seus dons colocados em prática, ou aqueles que não procuram desenvolver os seus dons, correm certo risco, né? Certos riscos. Porque a gente só tem o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida, quando nós também fazemos a nossa parte, que é ouvir o Espírito Santo e fazê-lo agir em nosso favor. Então nós vamos passar por imprevistos, sim. E a igreja ela vai girando e caminhando. Agora, quem é que fortalece a igreja? Quem é que dá o sustento para a igreja? Quem é que faz com que a igreja seja viva? É o Espírito Santo. Porque o próprio texto que nós vimos anteriormente diz que nós, por nós mesmos, não somos capazes de fazer absolutamente nada. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Se esse Espírito Santo, se eu não permitir que esse Espírito Santo fale ao meu coração e fale assim, Senhor, me perdoe, eu estou errado, esse Espírito Santo vai ter dificuldade de agir na minha vida. Então eu preciso deixar o Espírito Santo agir em meu favor. Porque aí nós vamos estar juntos em oração, caminhando como igreja. Ananias e Safira, lá no texto de Atos 5, depois do versículo 4 em diante, os irmãos lembram bem da situação, Ananias combinou com a Safira de vender um determinado terreno, uma posse deles, e eles entregariam aquele valor para os discípulos ali. O que Ananias fez? Falou, Safira, vamos fazer o seguinte, vamos vender esse pedaço de terra e falar que esse pedaço de terra foi vendido por menos X. Então a gente entrega uma parte, a outra parte a gente embolsa. Beleza, beleza. A esposa dele confirmou, vamos fazer. E aí, o que aconteceu? Vamos ver lá, gente, Atos 5:4? Está ali, né? Ali, ó. Vamos, Atos 5:4, deixa eu abrir aqui também, fica mais fácil para mim. Como que o Espírito Santo, irmãos, age na vida da igreja? Atos 5:4. Peraí que as letrinhas estão agarrando aqui. Isso, Atos 5. Vamos ler o versículo 1? Volta lá, por favor. Isso. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma
propriedade. O que aconteceu? Mas em acordo com a sua mulher, olha só, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos discípulos. Ele combinou uma coisa com os discípulos e ele fez outra. Ele vendeu um terreno, vendeu uma terra, ficou de entregar tudo e entregou uma parte. Ao versículo 3 disse: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Lembra que nós lemos que a palavra do Senhor na nossa vida tem que ser sim, sim e não, não? Mateus 5,37 diz que a sua palavra e a minha palavra tem que ser sim, sim e não, não. A gente não precisa prometer, mas quando promete, precisa cumprir. Por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse a quem? Ao Espírito Santo. Ananias e Safira mentiram para os discípulos? Mentiram para a igreja? Mentiram para mim, Eliseu? Mentiram para vocês? Não. Eles mentiram para o Espírito Santo do Senhor. Olha só, até que ponto chegou. Conservando, versículo 4, conservando-o porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A nossa palavra, Mateus 5,37, precisa ser sim, sim ou não, não. O que proceder disso, o que passar disso, vem do maligno. Ananias e Safira prometeram e não cumpriram. Mas eles não magoaram, não ofenderam, não mentiram para os discípulos. Eles mentiram contra Deus, contra o Espírito Santo. A mentira tem perna curta e o pai da mentira é o... Tudo que passar disso vem do maligno. O versículo 5 diz que, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Não vai viver uma pessoa que se manifesta contra o Espírito Santo do Senhor. O versículo 8 diz que Pedro, então, dirigindo-se a ela, a Safira, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Ela confirmou ainda, porque ela não sabia que tinha cometido o marido. Ela confirmou: sim, vendemos, portanto. E o versículo 9 diz: tornou-lhe Pedro: por que entrastes de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Por que você entrou de acordo? Para mentir, para falar uma inverdade. O que você tentou foi o Espírito do Senhor. E a continuação do versículo diz que: eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Quando o marido morreu, caiu duro no chão, já estava à porta, as pessoas tinham conduzido o marido dela para também levá-la. Porque ela perdeu a vida, porque ela intentou contra o Espírito Santo do Senhor. Diz o versículo 10 que no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e levando-a, acharam morta e levando-a, sepultaram-na junto com o marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Irmãos, precisamos ter cuidados com a nossa palavra. Precisamos estar prontos para agir de acordo com o Espírito Santo do Senhor. E é importante que a nossa palavra seja uma palavra única, porque o Espírito Santo do Senhor, esse Espírito Santo que age em nosso favor, está atento a todas as coisas. E isso me remeteu a um momento, em Isaías 63:10, que diz que não entristeçais o seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo se tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra vós. Isaías 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que lhes se tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Nós temos o Espírito Santo do Senhor em nosso favor, em favor da vida da igreja. Mas tem que ser a palavra do crente verdadeira, para que o Espírito Santo age com favor a nosso respeito. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 19,
é um texto até muito falado em aniversários. 1 Tessalonicenses 5,16, e vai até o 19, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Isso, regozijai-vos sempre. Próximo, orai sem cessar. O próximo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o último versículo: não apagueis o Espírito. E a gente faz uma retrospectiva da vida da igreja, como que a vida da igreja tem sido, o que temos vivenciado, o que temos vivido. Como que está a situação do Espírito Santo na vida da igreja? Porque eu percebo, irmãos e irmãs, que adoramos muito a Deus, falamos muito de Deus na igreja. Falamos muito de Cristo Jesus, claro, nosso Senhor e Salvador. Mas o próprio Jesus disse que Ele iria, e Ele mandaria depois dele o Consolador. Esse que haveria de trazer a verdade sobre a vida da igreja, nos traria entendimento. E Ele vivificaria a própria vida da igreja. E o Salmo 139, versículo 7, diz que não há lugar para fugir do Teu Espírito. Não há lugar. Para onde quer que estejamos, o que quer que façamos, na condição que estejamos, não há como fugir do Espírito Santo do Senhor. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Tão importante quanto para a sobrevivência da vida da igreja é estarmos vivendo em Espírito. 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10, diz que tem algo tremendo separado para a nossa vida. Quando nós somos obedientes, vitoriosos, quando nós damos condições do Espírito Santo do Senhor agir em nossa vida. 1 Coríntios 2, 9 diz lá: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. E que Espírito ele se refere? O Espírito da verdade. É esse Espírito que ele fala. Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta. O que é prescrutar? É difícil de falar. Prescrutar. Ele penetra e mostra o segredo das coisas para a vida da gente. O Espírito Santo prescruta. Ele mostra o segredo da vida com Deus, daquilo que a igreja está precisando. Até mesmo as profundezas de Deus. E ele afirma que ele habita conosco e estará em vós. Irmãos, é maravilhoso demais a vida na igreja. Para aqueles que permitem, que deixam Deus agir, é bom demais. É uma vida diferente. Problemas virão, tribulações virão, mas no Espírito, o Senhor tem preservado a vida da igreja, a saúde da igreja. O Senhor tem feito caminhar. A igreja tem sobrevivido, não por nós mesmos, mas é pelo Espírito. Se hoje eu não estiver mais aqui, o Senhor irá colocar alguém para me substituir aqui na frente. Se você não estiver no seu banco, o Senhor colocará alguém no seu banco. De forma que a igreja continuará até a volta do Senhor Jesus. Lá para a gente terminar, deixa eu ver aqui, Isaías, vou pular um pouquinho aqui. Ezequiel 37, queria que os irmãos abrissem, por favor, aí, Ezequiel 37, eu já estou terminando. São muitos textos, né, irmãos? É muita coisa. Fala sobre a visão de vale de ossos secos. Aqui está exemplificando e mostrando para a gente o poder do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz na vida daquele que permite que Deus age em seu favor, que o Espírito Santo age em seu favor. Ezequiel 37, versículo 1. Ele diz assim, fala sobre a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele o quê? Me levou pelo... Ele fez alguma coisa? Ezequiel fez alguma coisa? Ezequiel só era um homem temente a Deus.
O que aconteceu com ele em determinado momento? Deus queria mostrar para ele alguma coisa. Então ele disse no início do versículo que veio sobre ele a mão do Senhor. Por ele mesmo, ele não gerou nada, ele não fez isso acontecer. Veio sobre ele a mão do Senhor. E o Senhor o levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E o versículo 3 diz assim, ó: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E ele respondeu assim: Senhor, tu sabes. Ezequiel tinha uma firmeza, uma convicção de que tudo estava nas mãos do Senhor. O que é melhor para nós? Você consegue responder nesse exato momento? O que é melhor para nós? A ou B? O que é melhor para você? Que tal acontecimento seja verídico, que a sua verdade ela aconteça, que seja confirmado, que aquilo que você está pensando é real? Ou como Ezequiel, dizer: Senhor, tu sabes, está em tuas mãos. E o versículo 4 diz que o Senhor disse para ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E o versículo 5, a parte B, diz que se isso acontecer, eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O texto está dizendo que existe um vale de ossos secos, ossos cheios de pó, completamente abandonados. Continua o texto dizendo que Deus vai lá e restaura esses ossos. Os irmãos conhecem bem o texto? Os tendões são formados, a carne é colocada, mas a única forma de ter vida é quando Deus coloca o Espírito Santo sobre essas pessoas. E diz lá o versículo 10 que profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles. Até então, ossos retorcidos, pó, sem vida, inertes, completamente sem manifesto. Mas Ezequiel diz que profetizou como o Senhor ordenara, versículo 10. E o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. E pasmem a todos nós, se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. O versículo 14 diz: porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Porém o meu Espírito e vivereis, e os estabelecerei na vossa própria terra. Irmãos, o que o Espírito Santo espera é que nós abramos o coração para ser receptivos àquilo que Ele tem para a nossa vida. Porque o que Ele traz é vida, o que Ele traz é aquilo que nós temos de melhor, que é alegria no Senhor. Mas a igreja precisa viver o Espírito Santo do Senhor sobre nós. Nós precisamos entender, buscar, saber a respeito daquilo que o Espírito Santo tem sobre a nossa vida. Porque mesmo que não haja esperança, mesmo que não haja possibilidade, o Espírito Santo vai trazer vida. E eu não sei o que você está vivendo, não sei qual é a sua situação hoje, mas eu digo que o Espírito Santo do Senhor, Ele há de trazer vida ao seu coração e ao meu coração. O Senhor tem sido um Deus muito bondoso para conosco. E o Senhor tem nos manifestado, tem sido tremendo na vida da igreja. E eu mesmo tenho vivido e percebido a ação do Espírito Santo sobre nós. E nós aguardamos o Espírito do Senhor sobre a nossa vida, porque a palavra dele diz que porém em vós o meu Espírito e vivereis. 2 Coríntios 13, eu quero terminar com esse versículo, 13. 2 Coríntios 13. Isso é a bênção apostólica. Os pastores sempre terminam os cultos com a manifestação dessa bênção. E ali está inserido um texto profundo para a minha vida e para a sua vida, para a vida da igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Ali está dizendo que nós precisamos ser completos. E essa transferência pastoral para a vida da igreja é
é um desejo de que a igreja seja uma igreja completa, viva. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém, queridos? Irmãos, nós precisamos deixar o Espírito Santo agir sobre a nossa vida. E nos dias de hoje eu fico imaginando que tem muita gente patinando dentro da igreja, como os discípulos, sem saber que existia a presença do Espírito Santo. Talvez nós ouvimos falar, ouvimos dizer, mas precisamos vivenciar esse Espírito Santo. Eu queria convidar você de forma diferente hoje para olhar esse Espírito Santo de forma diferente sobre a sua vida. Você tem muitos questionamentos, você tem certeza disso? Tem muito gosto próprio na sua vida? Você tem muita opinião própria? Talvez já esteja armado com algumas situações de respostas, mas esqueça isso. Deixa o Espírito Santo agir sobre a sua vida. Não importa onde você esteja, o que você está fazendo. Deixa o Espírito Santo agir, porque esse Espírito traz vida sobre a sua vida e a vida da igreja automaticamente. Os dons são distribuídos na vida da igreja e nós só conseguimos colocar esses dons em prática quando nós permitimos que o Espírito Santo haja em nosso favor. Por isso eu queria te convidar para orar. Não sei qual vai ser a sua oração, qual é o teor dela, o conteúdo dela, de que maneira você vai se expressar para com o Espírito Santo do Senhor. Mas faça essa oração, lembrando que a única forma de você viver uma vida de santidade é ter o Espírito Santo sobre a sua vida. Por isso, aproveite esse momento, curve a sua cabeça e fale com o Senhor. Da mesma forma que Ezequiel foi levado pelo Espírito, nós gostaríamos que a igreja fosse manifesta também pelo Espírito Santo do Senhor nesta manhã. Ezequiel 37, o versículo 8, ele diz que quando Ezequiel olhou, que estava tudo formado, os tendões, as carnes, mas não havia sobre eles o Espírito. Nós possamos entender essa palavra, irmãos, no nosso coração, que nós somos feitos de carne, de tendões, mas talvez precisamos da atuação melhor do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E aí sim a gente vai conduzir a igreja do Senhor de uma forma mais correta. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra dessa manhã. E nós esperamos que o Teu Espírito complete no coração da vida de nossos irmãos aquilo que em palavra nos faltou. Mas queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus Criador, Jesus Cristo é o único Senhor, nosso Salvador, veio para chamar a Tua igreja. Mas Jesus, quando foi, deixou o Seu Espírito Consolador, preparando a igreja para a chamada final. E nós, como crentes no Senhor, desejamos ardentemente a presença do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa, que ao longo dessa transmissão serão beneficiados e atingidos pela presença do Espírito Santo do Senhor. Pai, fala ao nosso coração, tira de nós toda palavra daquilo que eu creio que é a verdade absoluta, mas coloca no meu coração a Tua verdade, Senhor Deus, que eu possa rever os meus pensamentos, os meus atos, e ter, ó Deus, vida com o Senhor, para que a Tua igreja seja vista como uma igreja gloriosa, uma igreja que anseia a volta do Senhor. Nós precisamos expressar para a sociedade que o Senhor vive e reina, e trazer aqui para dentro da igreja pessoas que querem verdadeiramente cultuar o nome do Senhor. Pai, nos ajude nos dons que o Senhor espalhou sobre a vida da igreja, nos ajude a detectar esses dons, que nós possamos procurar, ó Deus, as lideranças da igreja, para que possamos colocar os nossos dons em prática. Obrigado por tudo, fica conosco. Dá-nos um dia abençoado, abençoa a nossa família, abençoa a estrutura que temos em casa, e que ao chegarmos lá, que o Teu Espírito Santo esteja avante também, tratando da nossa vida como família. Obrigado por tudo, nós te bendizemos, te agradecemos e oramos por tudo, em nome de Jesus. Amém, pessoal. Amém, queridos? Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus.